Vem comigo, os papas num papo. Isso mesmo, hein? São 100 anos de história, cada século, contando um pouquinho sobre a vida dos nossos queridos papas, os sucessores de Pedro. Nós temos já 266 papas com o atual Papa Francisco. Nós vamos agora conversar sobre o século VII, que começa com um grande papa, Gregório I, depois chamado de Gregório Magno. Foi o primeiro papa deste século e ele foi o último do século passado. Gregório Magno ficou papa por 14 anos, entre 590 e 604, como nós já vimos no último programa. Aliás, você pode conferir os outros séculos nos nossos programas. Vem comigo, os papas num papo. Dá uma conferidinha aí para você ver os séculos anteriores a esse. Agora nós estamos no século VII, tá bom? Aprofundou a vida religiosa de seu tempo. Ele era beneditino, é o primeiro papa que era religioso, de ordem religiosa. Fez um comentário ao Evangelho de João em 35 volumes, belíssimo comentário do Papa Gregório I ao Evangelho de João. Todo o Evangelho de João comentado, são 35 volumes, hein? Olha que bacana. Deu ao ritual da missa a sua forma válida até hoje. Você que é católico, você que participa das missas, né, que começa lá com Jesus na última ceia, mas é o Papa Gregório I, Gregório Magno, que vai dar essa forma que nós temos da missa até os dias de hoje. Ele é celebrado no dia 3 de setembro. O Papa Gregório I, o primeiro desse século, século VII, que nós estamos conversando agora, foi sucedido por Sabiniano, que ficou Papa por 2 anos, entre 604 e 606. Também ele fora legado do Papa em Bizâncio, a Igreja do Oriente. Teria vendido os cereais a preços abusivos à população faminta de Roma. Enquanto Gregório I cuidou dos pobres, foi um papa dedicado aos pobres que estavam sofrendo muito em Roma, que estava sendo invadida, né, por povos de outros cantos do mundo e com muitos saques. Esse papa aqui aproveitou a situação, olha aqui, né, o lado humano difícil, né, do ser humano. Vendeu os cereais a preços abusivos. É um detalhe da vida do Papa Sabiniano. Bonifácio III é Papa entre 606 e 607 por apenas 1 ano. Decidiu que durante a vida de um Papa não poderia ser tratada a sua sucessão. E a eleição do futuro Papa só poderia ocorrer depois de 3 dias da morte do seu antecessor. Bonifácio IV é Papa por 7 anos, entre 608 e 615. Recebeu do imperador o Panteão Romano como presente e transformou o Panteão, que era o lugar das divindades romanas, dos cultos romanos, transformou em um santuário mariano, o Papa Bonifácio IV. Introduziu no Ocidente a solenidade de Todos os Santos, que hoje nós celebramos no dia 2 de novembro. Foi o Papa Bonifácio IV que introduziu no Ocidente a solenidade de Todos os Santos. Adeodato I ou Deus Dedite, Adeodato I ou Deus Dedite, foi Papa entre 615 e 618. A sua única característica marcante, né, foi ter sido um Papa muito bondoso, muito brando. O seu pontificado teve pouco realce. Bonifácio V, entre 619 e 625, enfrentou a resistência do arcebispo de Ravenna, que queria independência, queria, né, pertencer ao Patriarcado do Oriente. Nesse período de Bonifácio V, anunciou Maomé o culto de Alá no Islão. Começa o islamismo. Honório I, Papa entre 625 e 638, eclode a heresia do monenergismo, a outra heresia. Logo nós vamos fazer um programa só sobre as heresias, viu? Como tentativa de reconciliação com os hereges do monofisismo. O Papa Honório mantinha certa simpatia com esta nova posição, mas o Sexto Concílio Ecumênico de Constantinopla condenou tal doutrina e que acabou sendo, então, aceita pelo imperador de Bizâncio. Até o Papa Honório havia sido excomungado. Nascia aí uma questão que perdurou por muitos séculos, a questão honoriana, sobre a infalibilidade ou não dos papas. Foi até 1870 no Vaticano I. O Papa havia errado ou não? Houve negligência ou não? O Papa Honório I foi um Papa prudente e conciliador, investiu na missão da Inglaterra, continuou o trabalho de evangelização dos povos ingleses e administrou muito bem a Igreja.
Severino foi papa entre 638 e 640. Assumiu somente depois de quase 2 anos com a homologação de Bizâncio. Enfrentou as tropas romanas que apoderou-se do tesouro da igreja, pois não recebiam o soldo. Os soldados não recebiam o seu salário, então apoderou-se dos tesouros da igreja no período do Papa Severino. João IV foi papa entre 640 e 642, fez um sínodo em Roma contra os monotelistas e enviou carta ao imperador do Oriente apontando os erros do Papa Honório I. Teodoro I ficou entre 642 e 649, combateu os monotelistas e condenou os patriarcas de Constantinopla, adeptos da heresia. Viveu o período de tendência de criação de um reino em Roma independente do Oriente, os problemas políticos influenciando de modo decisivo a vida da igreja nascente. Martinho I foi papa entre 649 e 655. Investido sem o consentimento do Oriente e realizando o sínodo de Latrão em 649, virou inimigo do imperador. Foi preso na Basílica de Latrão, levado para uma ilha grega de Naxos, onde passou 1 ano na miséria e depois para Constantinopla. Acabou sendo exilado no sul da Rússia, onde morreu, é venerado como mártir, tanto no Ocidente como no Oriente, Martinho I. Depois tivemos o Papa Eugênio I, ficou entre 654 e 657. Eleito durante a prisão de Martinho I, buscou a paz entre Roma e Bizâncio, mas era rejeitado pelo clero e pelo povo de Roma. Vitaliano, entre 657 e 672, esforçou-se num acordo com Bizâncio. O imperador Constâncio II veio de Bizâncio para Roma, entrou festivamente em Roma, e olha o que fez o imperador Constâncio II, roubou muitos tesouros de arte. Como imperador, separou Ravenna de Roma, que voltou-se totalmente para o Ocidente. Olha o danado do imperador, foi para Roma tentar um diálogo com o Papa, a reconciliação, aproveitou para roubar os tesouros de arte de Roma. Adeodato II, entre 672 e 676, um monge beneditino, combateu ainda a heresia do monotelismo. Depois tivemos o Papa chamado Dono, o Papa Dono, entre 676 e 678. Avançou, aumentou, aprofundou ainda mais o cisma entre a Igreja de Roma, do Ocidente, e a Igreja de Constantinopla, do Oriente. Agatão foi papa entre 678 e 681. Siciliano, era um papa da Sicília, descendente de gregos, buscou com o imperador de Bizâncio restabelecer a unidade da fé. Depois tivemos Leão II, ficou por 1 ano, 682 e 683. Esse papa condenou os erros do seu antecessor, o Papa Honório I. Bento II, 683 e 685. Investido apenas depois de 1 ano com consentimento de Constantinopla, tentou buscar o apoio e influenciar a região da atual Espanha. João V foi papa entre 685 e 686. O primeiro de 9 papas oriundos do Oriente, que favoreceu o relacionamento entre as igrejas do Oriente, lá em Constantinopla, e do Ocidente, em Roma. Conon foi papa entre 686 e 687, proclamado pelo povo, pelos soldados, porém era muito doente e idoso, ficou apenas 1 ano o Papa Conon. O antipapa Teodoro e Pascoal, eleitos em meio à simonia, comprando o cargo de papa, envolvendo até o arcebispo de Ravenna. Ravenna se tornou um problema aqui, porque tinha muita influência política, interesses locais, interesse de voltar, aliás, de pertencer ao patriarcado do Oriente. Sérgio I é o último papa do século VII e é o primeiro do século VIII. Nova luta com Bizâncio, que tenta desqualificar o bispo de Roma, defendido pela população de Roma contra o imperador do Oriente. O Papa Sérgio I permaneceu firme no seu pontificado. Incluiu no ano litúrgico as festas, algumas festas dedicadas a Nossa Senhora e, sobretudo, o Papa Sérgio I é muito conhecido porque ele incluiu no ano litúrgico a festa famosa da exaltação da Santa Cruz. Vem comigo, os papas num papo. A gente vai voltar a falar agora do século VIII. Um abraço para você, Deus te abençoe.